O tema da nossa reflexão bíblica de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 16, que nos diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o 9º mandamento. Por que Deus deixou entre os seus mandamentos essa observação? Ele colocou isso como uma lei, como um mandamento para o seu povo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque o falso testemunho, em primeiro lugar, ele é caracterizado como uma mentira. E a partir do momento em que nós mentimos, que nós dizemos falsos testemunhos, nós automaticamente nos tornamos filhos do diabo. Você pode concretizar isso lendo no livro de João, capítulo 8, versículo 44. O que o Senhor Jesus nos diz a respeito daqueles que vivem na prática da mentira. E o falso testemunho é uma mentira. E Deus, ele não se associa com mentirosos. A partir do momento em que não temos problema em levantar um falso testemunho contra alguém, significa que o nosso coração está muito distante de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que cada árvore será reconhecida pelos seus frutos. Se você é uma pessoa que ama a verdade, que procura a verdade, você será reconhecido como um servo de Deus, um filho de Deus. Um servo do Senhor Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se você é uma pessoa que não tem problema em mentir, em levantar falsos testemunhos, isso não te incomoda. Isso para você não tem problema nenhum. Então você é uma pessoa muito próxima de Satanás. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que ele é o pai da mentira. E o falso testemunho é uma das piores mentiras que alguém pode dizer. Porque através do falsos testemunhos, ao longo dos séculos, muitas pessoas inocentes perderam suas vidas, foram prejudicadas, foram presas injustamente, foram mortas injustamente. O falso testemunho, ele trabalha sempre a favor de Satanás. O falso testemunho, ele trabalha sempre a favor da destruição. O que Satanás disse a Eva lá no Éden? Um falso testemunho: certamente não morrereis. Então é muito importante que cada pessoa que se diz servo ou serva de Deus, que venha pensar sobre isso. Há pessoas tão aliadas com Satanás de uma forma tão profunda que ela vê uma pessoa fazendo determinada coisa e depois ela diz para os outros de uma forma muito tranquila e convincente: não, ele não fez nada disso. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. Se o fruto que você dá é a verdade, então você faz parte de Cristo. Agora, se o fruto que você dá é a mentira,
é o falso testemunho, você então faz parte de Satanás. Simples assim, não tem meio termo, não tem espaço vago. E o que é mais preocupante de todas essas coisas é que o falso testemunho se tornou uma coisa tão comum na vida do homem, da humanidade, que ele é trazido de uma forma até imperceptível por muitos, que não percebem que aquilo que eles fazem é um falso testemunho. Vou dar um exemplo bem simples disso. Quando um pai diz para o seu filho: olha, se você for um bom menino, aí no Natal nós vamos pendurar a sua meinha na janela e o Papai Noel vai trazer um presente para você. Por incrível que pareça, ainda existem crianças que acreditam nesse falso testemunho, nessa mentira, neste engano. Os pais ensinam aos filhos que os filhos não devem mentir, mas os próprios pais mentem para os filhos para satisfazerem as suas próprias vaidades. O falso testemunho, ele está muito mais presente no dia a dia das pessoas do que se pode imaginar. Quando alguém pede para que você fale uma mentira para ele, você está dando falso testemunho. Por exemplo, se você está em casa, aí alguém toca a campainha da sua casa e fala: eu quero falar com um fulano de tal, um parente seu. Você fala: só um momento. Aí você vai lá e fala: ó, tem uma pessoa assim, assim, assim querendo falar com você. Aí vai lá e fala que eu não estou, não. Aí você vai lá e fala que a pessoa não está. Você deu um falso testemunho. Embora as pessoas não dão importância a isso, embora as pessoas não acreditem nisso, mas um falso testemunho é tão grave quanto matar, quanto adulterar, quanto furtar. E como todos os outros mandamentos, está no mesmo nível. Entre os mandamentos de Deus não tem um que é mais grave do que o outro, não. Todos têm a mesma importância. Porque quando eles são obedecidos, eles levam a um propósito grandioso, glorioso, que é o reino de Deus. Mas quando esses mandamentos são ignorados, são desprezados, são desobedecidos voluntariamente, ele leva as pessoas ao propósito de Satanás, que é o lago de fogo. E para conseguir os seus objetivos, ele tem um falso testemunho como uma ferramenta muito eficaz, como uma árvore muito produtiva. E nós vemos falsos testemunhos por todos os lados. E o que é mais estarrecedor em tudo isso é que eles são aceitos com muita naturalidade. Não há problema. Leva-se numa boa. Sorriem, acham graça. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que procuram colocar o Deus de Israel, o seu Filho Jesus, seu Shamash, em primeiro lugar nas suas vidas, que realmente se importam com a vontade de Deus, que se importam com aquilo que está escrito, que não rejeitam os mandamentos de Deus, aqueles que têm os mandamentos de Deus, não gravados em tábuas de pedra, mas gravados no seu coração, esses glorificam o Senhor através de suas vidas. Esses repudiam não só o falso testemunho, como também todos os outros pecados, o qual o Senhor nos mostra através dos seus mandamentos que não devemos cometer. Os homens, ao passar do tempo, e principalmente quando se afastam do Deus vivo, eles se acovardam,
Eles não têm coragem de se posicionarem. Eles não têm coragem de ir contra o outro homem, contra a maioria, contra a multidão. E muitas vezes eles dão falsos testemunhos para poder agradar a homens, a pessoas que jamais poderão fazer absolutamente nada por cada um deles. Há pessoas que quando você estiver no pior momento da sua vida, essas pessoas nem perto de você irão passar. Mas a covardia que o inimigo implanta no coração do homem faz com que alguns que não temem a Deus deem falsos testemunhos. Mas se você é uma dessas pessoas, mas que também tem humildade no seu coração, eu venho dizer para você uma coisa maravilhosa. Ainda há tempo de se corrigir. No dia chamado hoje, no momento chamado agora, você pode se arrepender. Você pode tomar uma decisão na sua vida. Você pode tomar um posicionamento na sua vida e dizer para Deus: Senhor, me perdoe pelos falsos testemunhos que levantei. Aqueles que eu puder corrigir, eu irei lá corrigir. Mas aqueles que eu não puder, me perdoe. E a partir de agora, para a honra e glória do teu nome, eu não aceitarei falar um falso testemunho em qualquer área da minha vida. Seja para agradar os homens, seja uma desculpa. Toda desculpa é um falso testemunho, né? Ah, por que você não fez isso assim? Ah, por causa disso. Adão, por que tu comeste do fruto que eu falei que tu não deverias comer? Mas a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e comeu, e eu comi. Adão estava ali dando um falso testemunho? Não. O testemunho dele foi verdadeiro. Mas nós devemos tomarmos cuidado para não sermos induzidos a fazermos algo que parece ser verdadeiro ou que seja verdadeiro, mas que vai nos levar a consequências desagradáveis, prejudiciais. Quando Adão ele delega a Eva, né, a culpa dele ter comido do fruto, eu pergunto para você, a culpa realmente era de Eva por ele ter comido? Não, a culpa era dele. Ele poderia ter dito não, ele poderia ter rejeitado, ele poderia ter feito como José fez com a mulher de Potifar, podia ter saído de lá e procurado o pai. Pai, uma coisa terrível aconteceu. A mulher que tu me deste, ela comeu do fruto. O que eu faço agora, pai? Se for possível, por favor, a perdoe. Não traria nenhuma consequência sobre a humanidade, porque o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. O homem é o cabeça, ele é a autoridade, não a mulher. O pecado não entrou no mundo por intermédio da mulher. Ele entrou no mundo por intermédio de um homem. E foi um homem que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que tirou o pecado do mundo para aqueles que nele creem. O que é tirar o pecado do mundo? É a partir do momento em que a pessoa aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador e transforma a sua vida pela mensagem do Evangelho. O pecado está tirado do mundo daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Ela já não é mais escrava do pecado, mas ela passa a ser um filho ou uma filha de Deus, um servo ou uma serva de Deus. Porém, os servos de Deus, eles não dão falsos testemunhos.
eles aguentam o tranco, eles assumem as consequências, eles vão até o fim, mas em hipótese nenhuma eles dão falso testemunho. E se porventura, por alguma imperfeição humana, ele der um falso testemunho, ele imediatamente vai ali se corrigir, porque o Espírito Santo vai acusá-lo. O Espírito Santo vai mostrar para ele que aquilo é um falso testemunho, que não é agradável ao Senhor. Então, se esse servo, se essa serva tem um temor do Senhor no coração, ela imediatamente vai voltar atrás e vai falar: não, eu por covardia, eu menti, eu pequei, eu não assumi, mas eu não direi um falso testemunho. Então, meus queridos, eu gostaria de deixar para cada um de vocês essa reflexão sobre o 9º mandamento da lei de Deus. Não dirás falso testemunho. Que este estudo possa te ajudar a se preparar para a volta do grande e poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que possamos todos nós termos o nosso nome escrito no livro da vida e nos esforçarmos dia a dia para sermos fiéis ao Senhor Jesus, para podermos agradarmos o nosso Deus através da nossa vida, da nossa obediência e do esforço em fazer a sua vontade. Que Deus abençoe vocês e dê um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.